essa troca, esse trabalho que vocês estão efetivamente gerando, fazendo acontecer, criando projetos que vão levar para casa. Cara, a gente vai abrir um momento aqui que é muito importante, crucial, pensado, e ela vai falar um pouco mais sobre isso, mas pensado e editado para esse momento. Então, gente, a gente vai fazer dinâmica agora. A gente vai fazer uma escuta do abertura Open the Mind, né? Vamos abrir nossa cabeça, beber do inglês, os termos, para algumas observações que pode e vai ajudar muito nos resultados de vocês. Vai mudar a nossa cabeça. Eu queria convidar para vocês, não vou nem apresentar muito, queria que vocês recebessem com uma salva de palmas aqui, do jeito que a gente está fazendo, né? Nosso jeitinho Meeting Experience. Por favor, salva de palmas, nossa querida Daisy Rodrigues. Por favor. Obrigada, Júlio Pascoal, diretamente de Recife. Um recifense apresentando outra recifense. Faltou o Oxi. Oxi. Para me apresentar direito. Obrigada. Gente, como o Júlio falou, eu nem vou me apresentar muito. Vou só dizer... Opa! Agora voltou. Oi. Nem vou me apresentar muito, né? Eu me chamo Daisy Rodrigues, sou de Recife. E no decorrer do processo vocês vão entender o que eu faço, né? Então, para que a gente inicie aqui o nosso pós-almoço, a gente vai começar fazendo um exercício. Não se preocupem, não sou Júlio, tá? Ninguém vai dançar, ninguém vai levantar. A gente vai aqui usar literalmente a nossa cabeça, porque esse é o exercício. Então vamos lá. Todo mundo preparado? Sim. Preparados e preparadas? Então vamos ao seguinte. Pessoal, o exercício é esse. Eu vou colocar, por exemplo, aqui tem profissão de pedagogia. E eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão falando, tá? Aleatoriamente. Quem quiser responder, vai respondendo. E depois a gente vai entender um pouquinho o objetivo desse exercício. Então vamos lá. Quando a gente pensa na profissão de pedagogia, vocês pensam em profissionais homens ou mulheres? Mulheres. Vocês pensam nessas mulheres trabalhando em quê? Aonde? Escola. Trabalhando com adolescentes ou crianças? Crianças. Seria essa imagem aqui? Isso é importante, né? Cadê? Minha gente ajuda dos universitários. Agora. Seria essa imagem aqui? Retrata bem. Quando a gente pensa na profissão de engenharia, vocês pensam em profissionais homens ou mulheres? Vocês pensam em pessoas brancas ou pessoas negras? Seria esse aqui? Retrata bem. Quando vocês pensam em pessoa que gosta de pagode, eu já mudei até o ritmo, né? Quando vocês pensam em pessoas de pagode, essa pessoa está vestida como na cabeça de vocês? Qual a roupa? Qual a roupa? Hã? Camiseta, bermuda, que mais? Havaianas, que mais? Gente, é específico, né? Não é sandália não, tá? Havaiana. Um cropped. Um cropped, ó. Já tá mudando. Aqui já tem mais uma característica feminina. Que mais? Que mais? Pessoa que gosta de pagode. Copinho de cerveja na mão. Uísque. Uísque, pagodeiro com uísque. Caipirinha. Caipirinha. Pode ser. Mas sim. Ninguém falou água, né? Pagodeiro é pagodeiro. Água tá... Meu Deus do céu. Ó, parece com esse aqui? Olha, gente, eu trouxe uma referência local, como assim? E aí, esse mineirinho, é assim que a gente consegue? É ou não é, gente? Tá diferente? Você imaginou como? É porque tá de terra. É porque já é aqui. Por
Por favor. Vocês que criaram aí o perfil de bermuda, havaiana e regata, tá? Gente, vê só. Esse exercício, ele tem como foco principal fazer a gente trabalhar os nossos vieses inconscientes. Alguém aqui sabe o que é viés inconsciente? São os estereótipos, os protótipos. Pense, eu falei na profissão de pedagogia, todo mundo tem um protótipo em mente do que é ser um profissional de pedagogia. Eu falei em engenharia, todo mundo tem um protótipo. Pagodeiro. Se eu falasse roqueiro, Cabelão. o que ele é como? Cabelão. Cabelão, vestido de preto, aquelas pulseiras assim, ó. Tatuado. Então perceba, isso são protótipos, que são os estereótipos. E todo mundo que foge desse estereótipo me causa estranheza. Então eu olho e digo assim, nossa, você é uma engenheira? Você gosta de pagode? Vestida... Você gosta de pagode? Então, viés inconscientes são os preconceitos. Preconceitos e ideias preconcebidas que a gente tem a respeito de coisas, de pessoas, de situações. E qual é o problema com o viés inconsciente? Que ele faz com que a gente tome decisões tendenciosas. E aí, o exercício central aqui é a gente pensar na nossa experiência dentro de faculdades de ensino superior. O quanto os nossos vieses impactam nas decisões que a gente toma, nos projetos que a gente constrói. E isso aqui faz a gente pensar em dois pontos muito importantes. O primeiro deles se chama privilégio. Alguém já ouviu essa palavra? Sim. Fulano é privilegiado. Qual é o perfil do privilegiado que a gente fala no Brasil? Por favor, minha gente, uma salva de palmas, porque ela acabou a minha pergunta, ela respondeu tudo. São homens brancos. O que são pessoas cis? Alguém sabe o que é cisgênero? Cisgênero são pessoas que nascem com o sexo biológico e se identificam com eles. Quem não se identifica, pessoas trans. Orientação sexual é outra coisa, hétero, homo, bi, tá? Então, esse perfil do cisgênero é o perfil que a gente chama do privilegiado, tá? Então, por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Porque quando a gente está falando na nossa realidade de ensino superior, a gente está falando de um público que acessa, que detém alguns desses privilégios, tá? A gente não está dizendo com isso que só quem acessa o ensino superior são homens brancos, né? A gente sabe que existe uma diversidade de outras pessoas falando sobre isso, entrando nas universidades. Mas o privilégio é esse processo, é aquilo que você recebe sem ter feito nada por merecer. O privilégio é algo que eu recebo sem ter feito nada por merecer. Então, a sociedade brasileira, nós estamos aqui o tempo todo falando sobre a questão educacional no Brasil. A gente está falando o tempo inteiro a respeito dessas questões e a gente precisa entender que o Brasil hoje, ele ocupa o 7º país como o país mais desigual do mundo. Nós ficamos atrás de 6 países do continente africano. E dentro desse processo, nós temos 2 pontos principais que colocam o Brasil nesse espaço, que é o racismo estrutural e que é a desigualdade de gênero. Nós estamos aqui falando sobre evasão, nós estamos aqui falando sobre diferenças econômicas e a gente não falou em nenhum momento, e a gente não externalizou em nenhum momento a palavra racismo. Existe um público muito específico que está nessa desigualdade. E se dentro da nossa construção a gente não conseguir trazer à tona nomes, dar nome literalmente a algumas coisas, a gente não consegue mudar muito a estrutura. Só para a gente desconstruir um pouco a questão da evasão, por exemplo. Cotas raciais. A maioria das faculdades e universidades hoje tem um processo de cotas raciais. E a gente tem um estereótipo e uma tendência de acreditar que pessoas que entram através do processo de cotas raciais não estão preparadas para o ensino superior. Isso é de todo mentira? Não. Nós temos um fosso educacional gigantesco entre escola pública e escola particular.
E isso é inegável. Por exemplo, a prova do Enem vai acontecer daqui a pouco. E eu tenho fazendo a prova do Enem um menino que estuda numa escola pública, que muitas vezes teve uma aula de física por ano, uma aula de química por ano, que muitas vezes o professor nem é formado em química, nem é formado em física, e eu tenho um jovem que vem de uma escola particular. São dois universos completamente diferentes fazendo aquela prova. Eu não preciso ser um gênio, nós não precisamos para identificar quem tem mais chance de passar em medicina, quem tem mais chances de passar em direito. Vocês sabem o perfil das pessoas que ocupam as vagas dos cursos das faculdades que vocês fazem parte. E isso não está atrelado à competência e nem à inteligência, mas em oportunidades. Então é muito importante a gente começar a entender sobre privilégios e a gente vai aprofundar isso um pouquinho com um exemplo prático que eu vou trazer para vocês. E um outro conceito que a gente tem que desconstruir aqui chama-se meritocracia. Essa ideia de que tudo que eu conquisto eu fiz por merecer e que se eu não conquistei é porque eu não me esforcei o suficiente. Então o processo de meritocracia é um mito que a gente precisa começar a desconstruir. Nós sabemos dentro do nosso dia a dia que nem todo mundo que se esforça alcança. E que muitas vezes, para um que chega, 500 ficaram para trás. Porque a meritocracia, ela faz a gente acreditar que apenas o esforço e o talento podem superar barreiras sociais. Eu não posso chegar para um garoto negro de uma periferia do Brasil e dizer, se você se esforçar, você consegue. Eu não posso dizer para uma mulher que se você se esforçar, você chega à presidência, você chega à diretoria, você chega à gerência, porque não necessariamente. Existem diversos entraves sociais, vieses inconscientes, que vão fazer com que essa mulher tenha muito mais dificuldade de chegar. Então, o privilégio é a ideia que o seu caminho, se você se esforçar e se você se empenhar, ele tende a ter muito menos entraves. Então, não é sobre não ter competência, é sobre ser uma corrida com e sem barreiras. Então, quem não tem barreiras tende a chegar muito mais rápido. Então, a meritocracia, ela traz essa ideia de que tudo depende de mim. E nem tudo depende de mim. E aí eu trago aqui para vocês um caso. Está todo mundo conseguindo ver? Se a gente for refletir, gente, sobre jovens da classe E, que é uma classe ali econômica que vai até 2 salários mínimos, e essa população, ela faz parte de quase 44% da população brasileira, tá? Os jovens, que eles colocam aí como de 18 a 24 anos, 24,7% desses jovens de classe E estão matriculados no ensino superior, tá? Só que aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa estatística. Quando a gente está falando sobre conclusão desses cursos de ensino superior, eu estou falando que 15,6% desse número são homens e 21,5% desse pessoal que conclui são mulheres. Então, nós temos mais mulheres conquistando e concluindo o ensino superior, tá? Só que mulheres não é um conceito universal. Ou seja, eu não posso falar de mulheres no Brasil como se todas partissem do mesmo ponto. Então, o que é que a gente faz? A gente abre um pouquinho mais essa estatística e a gente percebe que mulheres brancas conseguem concluir o ensino superior de 2 a 3 vezes mais se comparado a mulheres pretas e pardas. Mulheres pretas e pardas são mulheres negras, tá? Pessoas negras é a junção de pretos e pardos no Brasil. Então, nós temos mais mulheres brancas concluindo. Só que, entendam o mercado de trabalho. 60,9% dos cargos de gerência são ocupados por homens brancos. Ou seja, o que acontece dentro das faculdades não se reproduz dentro do ambiente de trabalho. Não se configura dentro do mercado de trabalho. Depois das cotas raciais, eu tive o quê? Muito mais pessoas negras formadas. Mas isso não é um retrato do mercado de trabalho. Então, eu tenho em torno de 95%
dos cargos de direção das grandes empresas do Brasil ocupados por homens brancos. Enquanto eu tenho 5%, 4,9% de homens negros. E quando a gente vai pensar em mulheres negras, a gente está falando de uma situação muito mais complexa. Então, por que é tão importante a gente pensar sobre isso, né? Todos vocês que estão aqui, pensando sobre soluções, sobre captação, sobre financiamento. Gente, quando a gente tem um viés inconsciente, que é isso, que está internalizado na gente, faz com que a gente tenha um olhar muito mais restrito para o público que a gente pode trazer para dentro da nossa faculdade. Lembrando que um olhar diverso e inclusivo, ele vai para além da captação. Eu preciso reter esse estudante dentro da minha faculdade. E aí é quando eu começo um processo de inclusão. Eu preciso ter ambiente para que esse estudante, ele permaneça dentro da minha faculdade. O que eu quero dizer com isso? Que nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre finanças. Muitas pessoas que saem da faculdade não tem a ver com o fato de não conseguir pagar a mensalidade, pura e simplesmente. Tem a ver com diversas outras questões que acontecem ali no ambiente. Essa semana que vem, eu vou estar em uma faculdade do Recife, fazendo uma palestra para estudantes e pais e mães sobre viés inconsciente. Porque o número de casos de ofensas racistas entre estudantes cresceu muito. Por quê? Porque a faculdade ela começou a fazer ações afirmativas para trazer mais pessoas negras para dentro das universidades. Só que nós estamos vivendo uma outra conjuntura social. Se você traz a diversidade sem preparar o seu ambiente, você vai estar criando diversos tipos de conflito. E a chance desses estudantes saírem da sua universidade é gigantesca. Então, isso é o que a gente chama de fenômeno da porta giratória. Pela mesma porta que o estudante entra, ele sai. Porque ele não se sente incluído e nem pertencente. Tá? Então, eu trouxe 4 pontos aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é que isso traz de lucro, o que é que isso traz de recompensa, o que é que isso traz de mudanças. Ou seja, quando você começa a construir um olhar mais diverso e inclusivo, você começa a aumentar a retenção dos seus alunos. Então, como é que os projetos estão sendo construídos? Quem é o famoso público-alvo de alguns cursos? Por que quando eu vou criar na minha faculdade, por exemplo, abrir uma turma do curso de pedagogia, por que é que eu não direciono também o meu processo de captação para homens? Por que eu não começo a construir um processo que eu consiga trazer um público que normalmente não está naquele curso? Se eu vou abrir uma turma de engenharia, por que eu não colocar mais mulheres dentro desse processo? Para que outras mulheres possam ver e querer fazer parte. Porque, perceba, os nossos vieses também afetam nas profissões que nós vamos escolher. Por que eu tenho um número de mulheres muito maior na profissão, por exemplo, e na área de estética? E eu não estou falando de cirurgia plástica. De estética de uma forma geral. Cabelo, unha. Por que eu tenho mais mulheres? Porque as mulheres, elas têm uma tendência maior. Porque as mulheres... Isso é tudo viés consciente, isso não tem base. Por quê? Porque é um mercado que a gente estipulou como feminino. Então, você vai ter muito mais estudantes na área de estética, mulheres. Então, isso afeta a minha escolha enquanto mulher, que eu vou olhar o curso, que eu consigo me sair melhor, que eu vou conseguir ter uma profissão mais rápido, ocupar um cargo mais rápido, mas não é necessariamente aquilo que eu quero fazer. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria fazer engenharia. Eu queria fazer economia, mas é uma profissão o quê? Masculina. Então, isso afeta, inclusive, nas nossas escolhas. Então, esse processo de construção de um olhar mais diverso vai trazer mais possibilidades de retenção. Então, eu começo a enxergar aquele meu estudante e eu começo a construir um ambiente em que ele vai querer fazer parte daquela instituição. Porque nem todo mundo sai, e eu reforço mais uma vez, por uma questão econômica, mas por não se identificar com a cultura daquela instituição. E são muitos, não são poucos. Por exemplo, atratividade para um público mais amplo. Exemplo, ontem o dia inteiro, hoje também, o nosso público saiu do ensino médio e está dentro da faculdade. E o público 40 a mais?
50. Tem gente em transição de carreira. Tem pessoas hoje, a partir de 35 anos, voltando para a faculdade ou iniciando uma faculdade. Então, dentro de diversidade e inclusão, a gente traz o olhar do etarismo. Então, por que as nossas propagandas de faculdade são sempre jovens? Jovens. A nossa captação é em escolas. Claro que é o nosso maior público, claro, mas a gente pode abranger isso. A gente pode construir, né, um outro olhar e outras possibilidades para trazer pessoas acima de 35 anos, ou de volta, ou pela primeira vez. Porque tem muitas pessoas que não têm nível superior. Então, por que a gente não tenta atrair esse público? Melhoria da reputação e da marca, a sociedade mudou. Isso é um fato. Né? Quando eu falo de diversidade e inclusão para o meu pai e para minha mãe, eles diziam assim, ah não, mas na minha época isso não acontecia. Isso é papo de agora. Isso é papo dessa geração. Mas não é. É porque essa geração está falando sobre isso. Está dando nome. Mas isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Não é um papo de agora. Né? Então, hoje a sociedade está pedindo. Todo mundo lembra da morte de George Floyd na época da pandemia, que aconteceu nos Estados Unidos. Diversas marcas colocando hashtag, a logomarca preta, né, contra o racismo e tudo. E recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais de clientes que diziam assim, você não faz nada sobre a questão racial. Né? Não tem nenhuma política, não tem nada que você está botando agora que é contra o racismo. Né? Então você tem uma sociedade hoje que está exigindo muito mais, não só fala, como ações. Então as faculdades, elas têm uma possibilidade gigantesca, não só de ações afirmativas. Ações afirmativas é uma das possibilidades, mas existem diversas outras possibilidades que podem ser construídas para atrair mais pessoas, um público muito mais diverso, tá? Mas que vai exigir essa ação e prática condizente, né? E acesso a oportunidades de financiamento. Hoje nós temos diversas agências, instituições, programas do governo, outras empresas, diversos tipos de financiamento que você pode acessar se você tiver ações na sua faculdade de diversidade e inclusão. Inclusive, você desenvolver programas. A gente hoje tem programas de ex-alunos, de egressos, a gente inclusive falou sobre egressos, que você constrói um fundo para que estudantes que já saíram da tua faculdade possam contribuir e aquele dinheiro ser usado para pagar a mensalidade de estudantes que fazem parte do que a gente chama de grupos minorizados, por exemplo. O que é que são grupos minorizados? Não é quantitativo, né? É sobre acesso. Então, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas acima de 50 anos. Então, tem diversas ações e instituições que estão prontas para financiar, mas se você tiver ações que falem sobre diversidade e inclusão. Se você tiver um olhar inclusivo e equitativo, né, que é diferente de igualdade. Né? Igualdade sou eu dar a mesma coisa para todo mundo, independente das diferenças. Equidade é, eu dou mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos, para que aí a gente consiga, de fato, trazer essa igualdade. Então, essa frase, que é da Chimamanda, não sei se vocês conhecem, a Chimamanda é uma escritora nigeriana, que fala muito sobre estereótipos e todo esse processo que a gente conversou aqui. E ela diz o seguinte, o problema com estereótipos é que não é que eles não são verdadeiros. Então, quando a gente pensa em pedagogia e associa mulheres, de fato eu tenho mais pedagogas mulheres. Só que a gente precisa entender que isso é um estereótipo, eu também tenho homens. E muitas vezes eu não trago mais homens para essa profissão também por causa desses processos. Então, o quanto que isso impacta nas pessoas que chegam até o seu curso e para onde você direciona, né, as suas ações e o seu investimento para poder atrair mais pessoas. Então, não é que eles não são verdadeiros, mas que eles são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Então, quando a gente vai desconstruindo um pouco o perfil que a gente tem na nossa cabeça acerca de grupos, de pessoas e de situações, a gente tende a abrir muito mais o leque, a abrir muito mais o nosso olhar e a achar soluções em que a gente ainda não tinha pensado. Então, o Brasil é um país gigantesco. O Brasil é um país que tem 56% de uma população negra. É o país mais negro fora do continente africano. E se a gente olhar aqui,
Esse é o retrato. Né? Nós que estamos numa posição de decisão, de poder, de construção, nós somos de um perfil muito específico. Então a gente precisa entender que a maioria da nossa população não está em espaço de decisão. Então quem faz esse processo somos nós. Se somos nós, à medida que a gente desconstrói algumas coisas na nossa cabeça, a gente tende a incluir muito mais e a de fato gerar a mudança que a gente precisa. Então é isso, gente. Eu agradeço a escuta, a participação de vocês, parabenizo o Fred aí pelo evento. E eu espero que, de fato, eu tenha contribuído um pouquinho para essa mudança de olhar. Então, só me apresentando de novo, Deise Rodrigues, sou consultora em diversidade e inclusão. Trabalho tanto dentro de empresas, quanto dentro de faculdades e universidades, construindo esses processos junto com todos os setores. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Uau, que fala... Desculpa, tá? O evento ele é pensado para muita coisa, mas eu acho que essa é uma das falas mais necessárias. A gente não quis abrir mão, a gente sabe das questões de tempo, mas a gente vai fazer isso lindo, vai fechar esse evento de uma forma maravilhosa. Mas a gente acredita muito, essa é uma bandeira que a gente está defendendo. Hoje veio como semente, né, Deise? A gente já vem conversando com a Deise há algum tempo. A ideia era que um dos painéis ou um dos conteúdos do evento fosse falando exatamente desse tema. A gente acabou, né, por uma questão de agenda, se vocês não sabem, a Deise dá palestra no mundo inteiro. E eu estou muito feliz porque, enquanto ela estava falando, eu recebi 3 mensagens de pessoas pedindo o contato dela, de instituições de ensino. Acho que esse é um caminho. Acho que o Meeting conseguiu deixar a mensagem, né, falando especificamente sobre isso.